Hoje eu e o Lucas vamos te provar que você consegue sim investir em imóveis com apenas R$50. É isso aí, e tudo isso através de investimentos muito simples chamado fundos imobiliários. Para você que entrou aqui no vídeo sem conhecer esse investimento, é um conjunto de imóveis que é negociado na nossa bolsa de valores. E esse conjunto de imóveis tem várias pessoas, que no caso são os investidores, que estão lá pelo mesmo objetivo, que no caso é receber o aluguel daqueles imóveis, né? Que são os famosos dividendos. Uma coisa legal nesse tipo de investimento é que tem vários tipos de fundos imobiliários. Por exemplo, tem fundo imobiliário de shopping, que dentro dele só vai ter shopping. Tem fundo de galpão logístico, que também vai ter só galpão logístico dentro. Tem fundo de papel, que investe em renda fixa relacionada ao mercado imobiliário, como os papéis de CRI, os certificados de recebíveis imobiliários. Tem fundos que investem em outros fundos e mais alguns fundos imobiliários que a gente pode falar em outro vídeo se vocês quiserem. E antes que você pense que esse conjunto de imóveis é uma bagunça porque tem vários donos, você pode relaxar, tá? Porque cada fundo imobiliário por trás, apesar de ter vários cotistas, ele tem toda uma gestão por trás, que cuida de tudo e só repassa sua parte de dividendos todos os meses. E o legal de investir nesse tipo de imóvel é que, diferente de você construir sua própria casa e colocar para alugar, que vai custar muita grana, né? Aqui com os fundos imobiliários não, porque eles são bem mais acessíveis e eu vou te mostrar agora. Mas antes disso, deixa seu like aqui no vídeo, também se inscreva aqui no canal para mais vídeos de investimentos como esse, sobre ações, imobiliários, renda fixa e o mercado financeiro ao todo, né? Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. É importante lembrar aqui pra vocês que isso não é recomendação de investimento, tá? A gente tá mostrando aqui fundos que são bons com menos de R$50. E o primeiro deles é o XPSF11, né? Bora ver primeiro aqui o que ele é. Ele é um fundo de fundos, ou seja, um FOF, que investe em outros fundos imobiliários. Ele tem um dividend yield alto de 11,49%, que é algo atrativo para quem investe em questão de dividendos. Indicadores, a gente tem o P sobre VP, né? Que é o preço sobre o valor patrimonial dele. E esse aqui, quando tá acima de 1, as pessoas indicam que é algo caro, mas isso não é obrigação. E abaixo de 1 é algo barato, ou seja, as pessoas não estão comprando ele não tá com um preço muito elevado sobre o seu patrimônio, ou seja, ele tá num valor ok. Aqui ele tem um patrimônio acima de 359 milhões, o que é algo bastante bom, né? O seu valor em caixa é de 1,91% do seu patrimônio, ou seja, 6 milhões, o que também é algo considerável. O seu histórico de pagamentos é bem consistente, né? Ele paga valores ok todo mês e consistentemente, então, assim, é um bom investimento para quem quer. Como ele é um fundo que investe em outros fundos, o seu portfólio também é bem extenso, né? Ele tem vários tipos de fundos imobiliários aqui, tem papel do desenvolvimento, as corporativas, tem shopping também, então, tipo, é um fundo que tem bastante segmento em questão de diversificação de fundos. Fora esse portfólio, na parte dos indicadores, te mostrar algo que é bastante, também muito importante de se ver, né? No caso, seria a liquidez diária dele, que é bastante alta, ou seja, quanto que ele é negociado no mercado. E aqui, uma liquidez bem alta, né? E a participação do IFIX, né? Que seria, o que é o IFIX? O IFIX é um índice dos maiores fundos imobiliários da bolsa. Ele tá numa participação ok até, uma participação boa, por um fundo que não é tão grande e também não tem taxa de administração, ou seja, a gestora dele não cobra uma taxa, que também é bastante bom para quem quer investir em fundos imobiliários. O próximo fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o KISO11, que ele tá na faixa de R$9, R$8, aqui ele tá R$8,84 no dia que eu tô gravando. Esse fundo imobiliário, ele é fundo de fundos, ou seja, também é um FOF, ele investe em outros fundos imobiliários. Bora ver os indicadores deles aqui. O indicador dele de dividend yield é de 10,733%, ou seja, nos últimos 12 meses ele pegou uma média desse valor de 10,73%. E é um valor ok até para um fundo como esse. O preço do VP dele é de menos de 1, ou seja, ele é um fundo que não tá tão caro, um fundo que tá bem atrativo para as pessoas. O patrimônio dele também é um patrimônio ok, o sobrecaixa dele também é um valor legal. Ali, a média de liquidez diária dele também é muito boa, ele tem uma média de R$702 mil de negociação no mercado, então é algo legal. A participação de FIX deles também é algo interessante, também não cobra taxa, o que também é algo muito bom. O histórico de pagamento dele também é bem consistente, né? Ele sempre pagou os mesmos, né? Principalmente esse ano, ele tá bem consistente mesmo. Não é algo tão alto, mas é algo consistente. Agora bora ver o portfólio dele. Bom, você pode ver que é um fundo que tem principalmente segmentos e papéis, né? Ele gosta muito de fundos de papéis. Tem uma parte de imóveis e shopping, né? Que isso é bem legal também. Agora, o próximo fundo que eu escolhi é o BCFF. Esse fundo aqui, particularmente, eu tenho na minha carteira. É um fundo que eu gosto bastante. Um fundo de fundo também. Também é outro FOF. Então, 3 FOF já indicamos aqui. Indicamos não, aqui na recomendação, né? Como eu falei. Aqui no Dividend Yield, tem um Dividend Yield não tão alto, mas um Dividend Yield atrativo de 9,90%, que é algo legal. O P sobre VP dele também é algo que não tá tão caro. O P sobre VP de 0,92. Então, é algo aceitável. Mas se eu gosto desse fundo, é o patrimônio dele. Que ele tem um patrimônio acima de
1 bilhão. Então, é algo muito interessante. Sem contar o valor de caixa dele, que também é algo bem legal, né? De 3,60% do patrimônio, ou seja, 69 milhões. Esse fundo, por ser um fundo bem conhecido, ele tem uma liquidez muito alta, né, diária, de quase 2 milhões, né? Então, é algo bem interessante. A participação do IFIX dele também é algo bem legal, de 1,23%. Então, é um fundo que é muito negociado no mercado, é um fundo que as pessoas gostam bastante, né? Tanto que é um dos maiores fundos. Ele também é um fundo que paga consistentemente, ele sempre pagou a mesma faixa, ó, de 0,07 centavos, né? Então, é um fundo que sempre tá lá nessa média. A questão de portfólio também, ele é um portfólio bem atrativo, um portfólio que investe em grandes fundos imobiliários, ele tem uma carteira bem legal de papéis, né? Tanto que a maior parte do fundo dele é de papel. Sem contar que esse fundo, além de ele pode ser FOF, mas ele também investe em outros papéis, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, ele investe em papéis de CRI, também tem alguns fundos nele. No caso, são 2 fundos. O nosso próximo fundo imobiliário, né, nossa lista aqui é o Gari 11, né? Diferente dos outros que a gente falou que era só FOFs, né, os 3 FOFs, esse aqui não, esse aqui é híbrido, né? Só que ele tem um foco no galpão logístico. Ele é um fundo que ele pode ser híbrido, mas o foco dele é em questão de tijolos, ou seja, galpão logístico. O dividend yield dele é um dividend yield bem legal, de 11,21%, então é algo bastante interessante. São os indicadores deles também são bastante interessantes. Tem aqui um PSOVP abaixo de 1, legal, um patrimônio também acima de 1 bilhão. Desses 1 bilhão ele tem 11 milhões de caixa, então bem legal também. A liquidez é bem alta, de 4 milhões por dia. Tem taxa de ADM e tem a participação alta no IFIX. Ele também é outro fundo que paga dividendos legal, né? Você pode ver aqui que em 2024 ele deu uma aumentada nos seus dividendos, que antes ele pagava aqui uma média de 0,08 centavos. Agora ele está pagando 0,8 centavos, mais tem um 7, então é 0,087 centavos. Como eu falei lá no começo, né, desse fundo aqui, ele é um fundo híbrido, mas ele tem um foco em galpão logístico. E esse fundo aqui investe principalmente no Rio Grande do Sul, o que pode ser perigoso, acontecer algumas coisas no Rio Grande do Sul, mas ele tem esse foco no Rio Grande do Sul. Ele tem 3 imóveis aqui, como você pode ver. Ele também tem um vencimento de 36 meses do seu contrato, que diminui a vacância, é algo bastante legal. O indexador que vai fazer o reajuste, né, do aluguel é o IPCA. Sem contar que ele tem alguns investimentos de papel também, como por exemplo, ele tem vários CRIs, né? Tem muitos CRIs aqui. E também ele investe em alguns fundos, né? 2 fundos. Agora nosso quinto e último fundo, pelo menos meu, daqui a pouco vai ter o do Léo, é o VGRI11. Esse fundo aqui tem entre um dos melhores do 24, questão de valorização e também de dividendo. Então, o fundo pagou bastante esse ano. Apesar de pagar bastante, ele tem um dividend yield um pouco abaixo, né, de 7,68%, mas ele é um fundo que paga bem, né? Ele paga muito bem, né? Porque ele é um fundo recente, criado em março, mas desses marços que ele pagou, o último que ele pagou foi de 0,15 centavos, mas em abril ele pagou 0,30 centavos, o que é um valor bom para esse fundo que está custando hoje R$9, né, em média. Esse fundo aqui, né, que eu esqueci de falar no começo, ele é um fundo misto, ou seja, ele investe em tudo, é um fundo meio que, ele pode ser chamado misto ou híbrido, que ele investe em todos e partes de fundos imobiliários. Em questão de indicadores, o P/VP dele é bem legal, né? Um P/VP de 0,97%. O patrimônio dele, né? Porque ele é um fundo novo, ele tem um patrimônio muito grande, 324 milhões. É um patrimônio bom, mas não é tão grande. O valor em caixa dele é de 6,22%, que também é legal. Ele não tem participação no IFIX, porque, como eu falei, ele é novo. E a média de liquidez dele é alta, para um fundo que foi criado agora, de 611 mil. Então, é algo alto para que foi criado agora. Agora, em questão de portfólio, a gente pode ver que aqui que ele tem 5 prédios localizados só em São Paulo, o que é um ponto negativo, porque é um fundo que não tem muita diversidade, né? Diversificação. Também é um fundo, né, que, tipo assim, por exemplo, tem Cidade Jardim. Cidade Jardim é um prédio de alta classe, né? Outro ponto negativo que eu vi aqui é a vacância, né? Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem bastante prédio com vacância. Então, tipo, vacância seria o parece que não tá alugado, então, tipo, tá perdendo dinheiro com isso. Então, de contrato, tem bastante acima de 36 meses, o que era para ter pouca vacância, mas não tem. Em questão de indexador, né, que vai fazer o reajuste do aluguel, é o INPC. Então, tipo, também é bem legal. E mais uma vez, meus ativos aqui não é recomendação de investimento, tá? Então, mostrando para vocês que tem bastante fundos bons, abaixo de R$50. Agora é a vez do Léo mostrar para vocês mais 5 fundos imobiliários que vocês podem gostar ou não. Bom, partindo para o nosso sexto fundo imobiliário, a gente tem o MXRF11, que deve ser um dos maiores fundos imobiliários conhecidos, né, da galera, por conta dele ser negociado sempre com um preço muito baixo, em torno de R$10. O que muita gente se engana é que falam que ele é um fundo de papel, mas ele não é um fundo de papel, ele é um fundo híbrido, como a gente pode ver aqui. Em questão de dividendos, ele é um fundo muito bom, porque ele tem um dividend yield muito alto, de 12,48%. Então, como a gente pode ver aqui, nos últimos 12 meses, ele pagou mais ou menos R$1,27 por cota. O seu P/VP tá de 1,05, que é mais ou menos, né? Ele não tá
negociado tão caro assim no mercado. O seu valor em caixa é muito, muito bom, que é de 6,46%, totalizando aí 215 milhões de reais. E como eu falei, né, o seu histórico de dividendos é muito bom, é muito consistente. Então, como a gente pode ver aqui, desde 2020 ele vem crescendo bastante, sendo que só em 2023 ele distribuiu R$ 1,38 por cota. E o seu patrimônio líquido, como a gente pode ver aqui, ele cresce de forma muito, mas muito consistente. Todo ano ele está subindo muito, o que é algo muito interessante. Bom, o seu portfólio é bastante diversificado, ele investe boa parte do seu portfólio em prédios comerciais e condomínio. Então, como a gente pode ver aqui, mais de 43% do portfólio é em prédio comercial e condomínio. Então, ele é dividido depois com shoppings, imóveis, papéis, né, como a gente vê bastante influenciador falando que ele é um fundo de papel, mas na verdade ele só tem um pouco mais de 8,5% do seu portfólio em papel. O próximo fundo imobiliário é o GGRC11, que também é um fundo híbrido, só que ele é mais focado em logística. O seu dividend yield dele não é assim tão muito bom, né, de 9,95%. Eu falo que ele não é muito bom porque a gente tem, por exemplo, Tesouro Selic pagando mais do que isso. Então ele acaba que não vale a pena você se arriscar e investir em algo em renda variável e receber menos. O seu P sobre VP é menos de 1, né? Bem próximo de 1, na verdade. O seu valor em caixa é de 5,17%, que também é muito bom. E o histórico de dividendos dele também é bastante consistente, né? Como a gente pode ver aqui, todo ano sempre vai aumentando. E o seu portfólio é bastante diversificado, como a gente pode ver aqui, ele é bem focado em galpão logístico. A sua distribuição por estado é algo muito bom, ele é bem diversificado, como a gente pode ver aqui, ele tem 23% do seu portfólio em Minas Gerais, 21% em São Paulo, 10% em Goiás e vários outros estados, como a gente pode ver aqui. O vencimento dos contratos todos são acima de 36 meses. O seu maior indexador é o IPCA, mas ele também tem um pouco menos de 5% no INPC. O próximo fundo imobiliário dessa lista é o PATC11, que ele é um fundo de lajes corporativas. O seu dividend yield é muito bom, muito acima do mercado, de 17,72%, é algo que você não encontra fácil no mercado. O seu P sobre VP é de 0,88, então ele está sendo negociado muito abaixo do seu valor patrimonial. O seu valor em caixa é pouco, né, de 0,65%. Eu acho que esse fundo até pode ser considerado um high yield, né, que são aqueles fundos imobiliários que têm o dividend yield muito alto, muito acima do mercado. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque como a gente pode ver aqui, o seu valor em caixa não é tão alto. O seu histórico de dividendo, como a gente pode ver aqui, ele cresceu, mas não muito. E aí, como a gente pode ver aqui, no ano passado, ele teve acho que um evento histórico, né, no fundo, que ele distribuiu muito dividendo. Então, por isso que aquele dividend yield dele é muito alto, mas esse ano já normalizou. O seu portfólio é bastante concentrado em prédios comerciais, sendo que metade desse portfólio é só no estado de São Paulo e a outra metade são em outros estados. O vencimento do contrato é de 33 a 36 meses, seu maior indexador é o IPCA. O próximo dessa lista é o QAGR11, que o tipo dele da Ambima é de renda, né? E o segmento é outros. E ele tem um dividend yield de 11,30%, que tá mais ou menos na média do mercado. O seu P sobre VP é muito bom, de menos 1, né? De 0,79. O seu valor em caixa não é tão bom, de 0,83%. O seu histórico de dividendos, ele sempre se manteve meio que estável, não variou muito. E o seu portfólio, ele é distribuído em 21% no Paraná e os restantes, né, 78% em outros estados. O vencimento dos contratos é mais ou menos, a maioria é de mais de 36 meses e a gente tem uma grande parcela de 35% de 15 a 18 meses. O seu indexador dos contratos todos são do IPCA, o que é muito bom. E a sua relação por segmento, que é muito bom, é que todo o seu portfólio, né, 100%, está concentrado no Canip, né, que é um fundo de papel. O próximo é o AIEC11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas. O seu preço, ele está sendo negociado um pouco acima dos R$50, né, tá em torno de R$54, mas a gente decidiu colocar por causa que é uma diferença muito pouca. O dividend yield é muito bom, de 16,45%, que está bem acima do mercado. Um P sobre VP ótimo também, de 0,64, eu acho que deve ser um dos menores aqui desse vídeo. Seu valor em caixa também é considerável, de 2,60%. Como a gente pode ver aqui, os seus dividendos, eles não cresceram tanto, né? Até 2020 a 2022 ele teve um crescimento, só que em 2023 ele já diminuiu e pode ser que em 2024 ele consiga ultrapassar o que pagou no ano passado. O seu portfólio, 31% é em São Paulo, e o 18% é no Rio de Janeiro e o 50% é em outros estados. Ele tem o vencimento dos contratos
A maioria deles é de 12 a 15 meses, então é um período muito curto. E o seu indexador é o IGPM, que é um indexador também muito bom. Bom, e se você ficou até aqui, você vai ter um bônus de 5 fundos imobiliários, que se você juntar um pouco mais de dinheiro, você consegue comprar ótimos fundos acima de R$50 com preços ótimos também. Então eu vou chamar o Lucas aqui pra gente mostrar pra vocês 5 fundos imobiliários negociados acima de R$50, que seria um bônus pra você que ficou até aqui. Então a gente separou aqui o primeiro, que é o Canip 11, né? Que é um fundo que tá R$96 em média. Ele é um fundo de títulos imobiliários, ou seja, é um fundo de papel, né? Um fundo que investe em setor de papel. A questão de indicadores, é um fundo muito bom, porque ele tem um dividend yield não tão alto, mas é de 9,31%, mas é um fundo que paga bons dividendos, tá? Como você pode ver aqui, ele pagou no último 0,85 centavos, então é um fundo que sempre paga constantemente. Agora, os indicadores deles, né? Os outros indicadores tem aqui, por exemplo, um P/VP que não tá tão alto, mas também não tá tão baixo. Ok. O patrimônio dele tá acima de 7 bilhões, então ele é muito bom. O valor em caixa também tá muito bom, que é um valor ok para um fundo desse, gigante, né? A participação do IFIX é um fundo também que, como ele é muito conhecido, ele também tem boa participação no IFIX. Uma liquidez também muito alta, o que é um ponto bastante positivo também. O próximo dessa lista também é um outro fundo da Quínia, que é o KNCR11, que está sendo negociado um pouco acima dos R$100. Ele tem um dividend yield bom de 11,95%, quase 12%, né? O seu segmento, ele também é de papel, igualmente o outro. Possui um P/VP não muito alto, de 1,04, que está ok do mercado, e o seu valor em caixa é bem positivo, de 12,69%. Ele possui um patrimônio de 6,5 bilhões, o que também é muito bom. E o seu histórico de dividendo é bem consistente, como a gente pode ver aqui, né? Sendo que ele pagou, o último rendimento dele foi de R$1 por cota, então é muito bom isso. Nosso próximo fundo imobiliário é o XPML, né? Que esse aqui é um fundo de shopping que eu gosto bastante, inclusive tenho na carteira, que é um fundo muito bom, né? Ele tem bons indicadores, né? Um dividend yield de 9%, né? Bem legal. Um P/VP não tão alto, mas também não tão baixo. Um patrimônio de 6 bilhões, o que é muito bom. Só que o valor em caixa dele é impressionante, né, Léo? De 42%. É muita coisa. A liquidez dele também é bem legal. E o portfólio que é mais interessante é que ele investe em muitos shoppings, né? Ele tem bastante shopping, como você pode ver aqui, ó. Muitos shoppings e também é muito diversificado em questão de região. Por exemplo, você pode ver aqui, ó, Rio Grande do Norte, Janeiro, Bahia. Tem Amazonas também. Também tem em São Paulo. E o shopping que eu gosto bastante dele é o Cidade Jardins, que ele tem. É um shopping que é muito conhecido aqui em São Paulo. E é um shopping também de classe alta, né? Então, é um shopping que vale a pena ter no portfólio. E esse é um FII muito bom. O próximo fundo imobiliário dessa lista é o que eu tenho na carteira, que é o HGLG11. Talvez acho que ele é o mais caro sendo negociado, né? Mais ou menos por cota R$160. Ele não tem um dividend yield muito alto, né, que é de 8,15%. O seu segmento dele é de galpão logístico, então ele é focado somente em galpões. Ele tem um P/VP de 1,03, o que está mais ou menos aqui nessa lista, um valor em caixa de 3,16% e um patrimônio um pouco acima dos 5 bilhões de reais. Como a gente pode ver aqui, ele é um fundo que tem bastante participação no IFIX, né, de quase 4%. E o seu histórico de dividendos, como se pode ver aqui, ele estava crescendo bastante, só que em 2023 ele caiu um pouco. Espero que ele se recupere mais, né, em 2024, porque eu tenho ele na carteira. Como a gente pode ver aqui, os seus galpões logísticos é bem diversificado, sendo que 30% é em São Paulo, ele tem em Minas Gerais, Santa Catarina e no Rio de Janeiro também. E um fato bastante curioso pra gente quando for analisar um fundo de galpão logístico é ver qual é o segmento, né, dos galpões. Então, como a gente pode ver aqui, a maioria é em imóveis industriais e logísticos. Ele tem também um pouco em shopping, em fundo de desenvolvimento e também um pouco em papel. E por último tem outro fundo da Quínia, né, tem o KNRI11, né? Só que dessa vez esse fundo, se eu não me engano, não é de papel, é um fundo misto, um fundo híbrido, né? Ele tem bons indicadores, né? O dividend yield não é tão grande, de 7%, mas é legal. Ele pagou bons dividendos constantemente, né? Você pode ver que tem uma média aqui de um pagamento de R$1, que é legal. Em questão de indicadores, né? Bora ver aqui. Indicadores tem um P/VP abaixo de 1, bem legal, um patrimônio de 4 bilhões, valor em caixa de 12%, que é bem legal também. O que é legal dele também é o CARG dele, que é o crescimento, dividend yield de 7%, legal, e também de CARG de valor de 3%, então, ou seja, a cota dele subiu bastante. Em questão de portfólio, a gente pode ver que ele também tem imóveis e terrenos, né? Tem alguns estados, como por exemplo
São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E ele também tem uma parte em LCI e também tem uma parte em CRI, né? A gente pode ver aqui. Sem contar que tem algumas ações relacionadas também na carteira. E mais uma vez, meus ativos, isso não é uma recomendação, tá? A gente quis trazer esse vídeo para mostrar que não tem essa que FIs é difícil de analisar e caro de comprar. Como vocês mesmos viram, tem muitos FIIs bons abaixo de R$50 e também tem muitos FIIs bons acima disso. E caso você queira aprender a analisar FIs de uma forma mais completa e ter uma estratégia para isso, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer um vídeo para vocês. Exatamente, um vídeo que nem esse aqui sobre o guia de como investir em ações, que caso você queira aprender a investir de graça, você vai adorar.